Bom, obrigado então, tá? Obrigado pela FUSEI pelo convite, tá? Ser embaixador da FUSEI, porta-voz, né, dessa entidade. Eu só não fiz FUSEI porque na minha época não existia. Eu fui estudar em 80, em 81 fui para Nova York estudar, fiz Institute of World Research. Eu peço desculpa também que eu estou um pouco resfriado, né? Até já fui fazer Fica teste Covid tranquilo. para tirar da cabeça. Não é. É só um resfriado mesmo, mas ela está com um pouco a garganta, então, assim... mas, assim, eu só não fiz a Fuseio porque na época não existia, mas eu acompanho a Fuseio desde que ela foi criada. A Fuseio começou como um centro de treinamento de várias empresas, vários equipamentos fantásticos assim, é fantástico ter uma Fuseio no mundo hoje em dia. Eu acho que se a gente pudesse ter uma filial aqui no Brasil, eu estar de novo lá na frente, lá querendo aprender de novo, né, querendo estar junto, porque é fantástico o trabalho que a Fuseio faz. E Legal. eu acho muito bom isso daí. Bom, minha vida profissional é exatamente isso daí que você colocou. Passei por várias fases, né? Eu sou da época do analógico, mas me dou muito bem com o digital, graças a Deus, né? Não fui daqueles caras, digital não, digital é fantástico. Digital veio facilitar um bocado a nossa vida, complicou dos outros lados, mas facilitou um bocado também, né? Eu digo que eu tenho o privilégio, né? O privilégio de passar por essas fases todas, né? De nascer numa época que o analógico estava se despedindo, o digital estava começando, e ver essa mudança de tecnologia é uma coisa muito legal. Eu me sinto realmente privilegiado, porque eu acompanhei os processos iniciais lá de, de como é que se diz, da tecnologia, né? Inclusive, começou com isso daqui, ó. Isso foi o primeiro, né? Isso foi o primeiro. Nosso grande é, é, pai da criação lá, muito polêmico também, né? Thomas Edison, começou com isso. Isso daí foi a primeira ideia. Vamos gravar o som, vamos tentar armazenar esse negócio, vamos tentar colocar isso né, para as pessoas ouvirem. Porque naquela época você só podia ouvir uma orquestra tocar se você estivesse lá, né? Os concertos eram como é que se diz? Presenciais apenas, nada de online, né? Então, quando o Edson pesquisou um bocado, ele queria gravar. Isso daí foi a primeira coisa que possibilitou a gente ter uma gravação de som, ter um registro do som. E o outro colega dele da mesma época, né, estava preocupado, o Edson estava preocupado em gravar, em preservar a memória, né? E o outro colega dele da mesma época, chamado Graham Bell, estava preocupado em transmitir o som, né? Ele queria que todo mundo pudesse estar lá online. Então, assim, um preocupado em gravar, outro preocupado em transmitir, porque naquela época o único meio de comunicação que tinha era o telégrafo e poucas pessoas entendiam. Então, quando o Thomas Edison começou a desenvolver esse equipamento aí, e Graham Bell começou a usar o mesmo princípio de vibração para desenvolver o telefone, né? Isso começou a dar como é que se diz, um caminho para o negócio, no que é o som, né? Então, assim, eu sou da época que a gente usava isso daqui, ó. Alguém sabe o que é isso daí? Pode responder se alguém souber. Não, né? Isso Olha, daqui é eu que... acho que eu sou uma das mais velhas da sala aqui, eu não sei. Isso Para daí cortar fazia fita? parte exatamente, fazia parte desse kit, assim que a gente editava som. Pro Tools esquece. A gente editava som assim. Eu cheguei a tirar S de palavras ou acrescentar sílabas em palavras editando em fita, né? Então isso daí Hum, é o kitzinho que você tem lá, o bloco de edição que a gente chama, né? Que tem os ângulos de corte, a giletezinha para cortar lá e a fitinha para fazer a emenda. Então você vinha com um pedaço lá da fita lá, achava onde é que estava o ponto da que você queria cortar na cabeça do gravador, marcava com giz de cera, botava aquilo ali, cortava, pegava outro pedaço, colocava em cima, emendava, pum, né? E ia. nossa. Então, isso daí era exatamente o que, como é que se diz? O que era responsável por fazer uma edição, né? E o mundo analógico era assim. A gente vivia numa coisa que, pô, computador não existia, né? Para esse tipo de processamento. Já até existia, mas não com a capacidade que a gente precisa para isso, né? Hoje, por exemplo, ontem a Apple lançou o Logic Pro e o Final Cut Pro para iPad, ou seja, um negocinho desse tamanho aqui que tem do meu lado aqui, eu consigo editar e compor música como gente grande, né? Num custo bem menor do que eu teria alguns anos atrás. Então, assim, eu
agradeço realmente ter passado por essa fase, porque eu aprendi a editar naquele bloquinho e agora eu valorizo o quanto era difícil editar naquele bloquinho, né? Eu tenho outro exemplo aqui também que eu queria mostrar para vocês. Ele está aqui. Que é uma edição, opa, uma edição de fita, de filme, numa moviola. Esquece Avid, esquece Final Cut. Era assim que o cara editava fita, filme. Pegava um trechinho de filme, colocava ali e começava a editar, né? Ou seja, imagina, se você perdesse um framezinho, né, você tinha que sair procurando onde é que estava esse frame, porque você perdia o sincronismo de tudo. Então, o editor de imagem, editava som, né? Olha lá, ele está achando um pedacinho do trecho ali do filme que ele vai colocar. Ó. Ele vai lá, faz o mesmo princípio, abre, monta, né? Então, assim, é um processo extremamente brutal, braçal, cansativo, mas não impedia a criação, né? Se você pegar os melhores filmes da década de 50, 60, eram editados assim. O primeiro filme editado no Workstation Digital foi O Paciente Inglês, que inclusive ganhou o Oscar, isso já nos anos 80, né? Então, assim, durante um bom tempo o cinema viveu com essa maquininha aí, né, de editar e criar. E isso não impediu a criatividade dos editores, não, o trabalho braçal não impedia, né? Então, eu acho muito importante que a gente reveja o passado para a gente poder entender o nosso presente e avançar para o futuro, porque muitas das ideias estão lá atrás, né? O Avid, editor de vídeo, quando nasceu, né, ele nasceu de uma ideia do Spielberg e do George Lucas em parar com esse processo manual, né? Parar com esse processo de ter que achar um ponto lá, marcar coisa, cortar, emendar, botar cola e tal. E o cara tinha que fazer tudo isso depois no negativo, que isso era feito só no trabalho, né? E edição de vídeo com fita era totalmente linear, ou seja, eu quero mexer o negócio lá no meio da fita. Putz, o cara já falava, meu Deus do céu, vai mexer, vai inserir um quadro no meio da fita, vou ter que copiar dali para frente tudo, né? Hoje em dia você pega um editor qualquer, eu quero inserir uma frase aqui, você insere aquela frase ali e acabou-se, né? Vai dormir, ou você deixa até o chat GPT ou a inteligência inserir para você, né? O Pedro estava falando sobre edição de podcast, e é realmente um negócio cansativo, mas você pode ser criativo também. Eu tenho um podcast com um amigo meu, com o Luiz Cruzelos, que chama Sonocast. A gente está meio falho, assim, a gente faz um, faz outro, vai, volta. Quando dá tempo, a gente, não, vamos fazer um agora. Mas a gente fez alguns bem interessantes. A gente fez uma entrevista com a Kátia Freire, que é uma fonoaudióloga, falando sobre preservação auditiva e tal. Foi bem interessante. Então, mas dá trabalho, você fica ali. Mas imagina se eu tivesse que editar isso na moviola, né? Ou eu tivesse que editar isso no Splice Block, lá, cortando palavra por palavra, emendando e achando ponto. Eu ia desistir, não ia dar tempo, né? E assim foi a evolução. Quando a gente saiu do analógico para o digital, desculpa, a gente ganhou muito em agilidade, em qualidade, né? Vamos pensar um pouquinho, por exemplo, no que representa o som para a gente, né? Então, assim, eu estou assistindo um concerto, assistindo um show, tá? Seja de música clássica, MPB, rock, o que seja, tá? Aquele equipamento que está reproduzindo o som para mim, ele tem uma capacidade muito grande de range dinâmico, ou seja, do baixinho que ele pode tocar sem distorção até o mais forte que ele pode tocar, tá? E eu ali, eu sinto aquele som, né? Se eu estou numa rave, por exemplo, eu sinto o grave bater no peito, fazer que, né? E se eu estou ali naquele ambiente do concerto, eu sinto a potência daquele som. Agora, eu vou capturar aquilo e vou mandar isso, gravar isso, botar para alguém assistir em casa. Na época do analógico, eu não tinha possibilidade nenhuma de manter esse range dinâmico, né? O analógico, por mais cuidado que fosse, me permitia diminuir esse range por uma parcela dele apenas, né? Se a gente pode imaginar que um show de rock consiga ter um range de 108 dB, 120 dB, naqueles que a gente não pode ficar mais do que 10 minutos ouvindo, a gente não conseguia mandar para casa do cara que estava assistindo, ou na rádio, ou na televisão, mais do que 50. Né? Era proibitivo, porque você não conseguia gravar nem na fita. A fita se permitia que você gravasse no máximo, assim, bem alinhado, com o sistema de redução de ruído da Dolby e tudo mais, 50, 52 dB de range dinâmico. Ou seja, eu tinha que afunilar tudo aquilo que eu tinha lá no concerto para caber naquele buraquinho de 52 dB da fita. E o caso em cara, quando fosse escutar, não ia ter mais aquele impacto, né? A mesma coisa o vinil. O vinil
pior ainda, o vinil muito bem alinhado dava 40, 42, né? Então, assim, não era a mesma impressão, não era a mesma coisa. Então, estar no concerto, seja ele de rock, de música clássica, de pop, de que fosse, era muito mais emocionante do que ouvir em casa um disco, né? É claro, depende do tipo de música. Tem gente que gostava de curtir um jazzinho, botar o jazzinho ali no picape e tal, botar um uísque do lado. É diferente, né? Mas a empolgação, a animação, a presença do som é diferente, né? No cinema você conseguia um pouquinho mais, mas mesmo assim um exagero. Você não podia, né, você não podia fazer exatamente aquilo que a natureza está fazendo, né? Você tinha uma cena que tinha um passarinho cantando e um carro buzinando do lado. Os dois não podiam estar exatamente como eles estão na natureza, porque senão você não ia ouvir um ou outro, né? O nosso ouvido tem um sistema de proteção que a gente chama de janela auditiva, que varia de acordo com aquilo que a gente está ouvindo. Por isso, né, aquele papo também que o Pedro falou da percepção da voz e tudo mais, nossa janela auditiva varia, né? A gente pode ouvir tudo. A gente pode ouvir desde de uma mosquinha andando, né, passando pela sala até um 747 decolando do nosso lado. Só que não ao mesmo tempo, né? Essa janela auditiva trabalha para que a gente tenha sempre a proteção auditiva disso daí, né? Então, por isso que na época do analógico a gente não tinha esse range dinâmico. Aí começou a chegar o digital, né? Eu lembro que quando eu fui estudar em Nova York, em 81, é, a gente tinha um curso de áudio digital no instituto e eu tive a sorte, assim, foi realmente uma sorte, agraciado de fazer um estágio numa das duplicadoras que tinha na época. Estava começando a coisa do digital e não era nem CD. CD chegou comercialmente em 85, eu já estava de volta no Brasil. Desculpa. Mas era uma empresa que duplicava música clássica. Como é que ele duplicava? Ele gravava o original em digital, no sistema Sony, que hoje em dia dois canais era o tamanho de um frigobar, né? Você carregava um frigobar inteiro para gravar dois canais de áudio, né? Depois ele pegava esse material, levava para o estúdio dele, ele tinha uma prateleira assim com 40 gravadores cassete na camiche, e eles estavam todos interligados, tinha um sistema de disparo automático. Então ele decodificava aquele digital para analógico, né? E pum, botava os gravadores todos para gravar. E gravava em fita de metal óxido, né? Acho que a maioria nem que está por aí nunca viu uma fita cassete, mas era na época era um negócio muito ruim, mas é o que todo mundo tinha na mão, né? Para poder botar no carro, para poder ouvir, para poder gravar, né? Então eu acompanhei essa evolução. Eu vi o cara gravar, né? A gente ouvia aquele negócio legal da gravação ali, ouviu, depois pegava o cassete e você falava, putz, o que aconteceu com tudo aquilo que estava ali, né? Que estava sempre legal, aquele range dinâmico do som e tal. Então, o digital começou a engatinhar mansamente, né? Eu, quando voltei para o Brasil, em 82, eu trabalhar como freelance em vários estúdios de São Paulo, né? Trabalhei, né, no Som da Gente, que fazia muita música instrumental e fazia muito jingle, muito comercial. É, Foi lá que eu conheci, inclusive, o primeiro teclado MIDI que chegou no Brasil, foi um DX7, e foi muito legal, porque o cara chegou, pô, esse teclado MIDI é legal, dá para você ligar com o teclado? Eu falei, tá legal, e o outro teclado? Não, não tenho, só tenho esse. Então a gente não podia testar porque não podia ligar um com o outro, né? Mas a gente sabia que existia. Depois a gente comprou um computador e comecei, né? Eu já tinha estudado programação de teclados nos Estados Unidos no curso que eu fiz, e aí começamos a programar os teclados. Mas eu recebi para teste da Sony um sistemazinho chamado PCM F1. Foi um dos precursores do áudio digital, né? Era um gravadorzinho, era um conversor e um gravador. Então, ele convertia o sinal que você colocava em sinal de vídeo e gravava como se fosse um sinal de vídeo no gravador de vídeo. Isso foi muito legal, porque a qualidade aumentava, né? E você tinha uma qualidade realmente hi-fi, né? Era 14 bits, era uma coisa assim que não era como nem um CD ainda, mas já era muito melhor do que o vinil, né? Então, nessa época eu estava trabalhando na Transamérica, a gente fez vários testes, né? Com o Metrô, com o Heróis da Resistência, com umas bandas que faziam demo lá, com o Maluli, que era produtor musical, né? E ele fazia uns demos lá, a gente gravou várias coisas. O próprio Lulu Santos, a gente gravou uma faixa e mixou nesse formato só para testar e tal. Era um teste, não existia comercialmente. E depois eu fui fazer no Rio de Janeiro uma gravação num projeto chamado A Luz do Solo, que era voz e violão, e a gente gravou todinho com um sistema desse, com o Luiz de Hoffer e com Ari Cavalhais, lá na Poligram, na época Poligram, né? E foi o primeiro produto digitalmente disponível no Brasil, né, que a gente editou. Ele não foi disponível como CD, mas ele foi disponível como vinil, mas gravado digitalmente, né? Então, assim,
eu fui pioneiro em várias coisas, né? Inclusive nessa de vamos fazer, vamos testar, né? E tudo na base do, olha, me empresta aqui, vamos testar, vamos colocar, se der certo, tudo bem, né? E eu acho que isso funciona muito até hoje, né? A gente consegue fazer coisas fantásticas assim. Então, essa mudança do analógico para o digital, ela aconteceu aos poucos, ela acelerou nos últimos anos, né? Então, quando os primeiros sistemas digitais de gravação de workstation, né, os chamados DAW, né, Digital Audio Workstation, apareceram, na realidade eles eram muito simples, né? Os primeiros computadores que trabalhavam com áudio digital, eles não tinham nem potência para trabalhar isso, né? Se você pegar um PC, por exemplo, quando ele foi lançado em 82, 83, ele é 8 bits, né? 8 bits é uma qualidade de processamento de áudio horrível, né? Horrível mesmo. Você não tem nem, sei lá, em campainha hoje em dia tocando em 8 bits, né? De tão ruim que é. Mas, assim, era o que existia na época. Então, assim, as primeiras plaquinhas de áudio que você colocava em computador, as famosas Sound Blaster, era mais blaster do que sound, né? Porque ela só fazia mais barulho do que sound. E ela não tinha qualidade. Mas ela foi desenvolvendo. Aí apareceram os outros computadores já com 16 bits de resolução. Opa, 16 já é bem melhor, né? Se a gente for fazer as contas, 16 já dá um range dinâmico de 90, 90 e pouco. Então, as coisas começaram a melhorar, né? E foram evoluindo, 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 né? Os primeiros computadores, os softwares de processamento digital de áudio, não começou com áudio, começou com MIDI, né? Os primeiros softwares que ficaram famosos, que depois converteram ao áudio também, que é o Digital Performance. O Digital Performance nasceu como MIDI, né? Ele era um software de programação MIDI, né? Assim como também, na época, o Cubase, o software anterior a ele, Cakewalk. Cakewalk foi um dos primeiros, né, a trabalhar, que trabalhava com PC. E tinha alguns já meio dedicados para o mundo Mac, que é um mundo totalmente à parte, mas que é um mundo muito mais friendly, muito mais amigável para trabalhar com meio audiovisual, né? Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com Mac pessoalmente, eu já trabalhava na indústria, mas eu tinha PC em casa. Quando eu comprei meu primeiro Mac, não voltou mais, né? Não tem como voltar mais para PC. Hoje em dia eu olho para o PC e falo, o que que é isso? Né? Porque não lembro, mas nem como dar comando, né? Outro dia me deram um PC para fazer um backup e eu falei, olha, não dá, vem cá, me ajuda aqui, porque não dá para usar como backup. Você tem que fazer algumas coisas aqui. Mas assim, você acostuma com o sistema, você acostuma com a maneira, né? E o digital também é mais ou menos isso. Você acostuma com o digital, né? Existe, é claro, os puristas, né, que gostam de vinil, que gostam do analógico, que gostam da distorção da fita, que gostam de um monte de coisa. Mas assim, é legal, mas ficou lá para trás, né? Eu acho que hoje em dia não dá mais para a gente pensar, né? Toda tecnologia, ela tem que ser um pouco retrógrada, não retrógrada, mas retrocompatível, né? Ela tem que ser retrocompatível por quê? Porque senão não dá para você mudar tudo do dia para a noite, né? Imagina se você, não, daqui para frente não vale mais isso, só vale o outro. E aquilo que eu comprei ontem já não estava mais valendo hoje, né? Então, assim, o CD foi mais ou menos uma coisa desse tipo. Ele veio para criar um novo formato, mas ele nasceu com uma necessidade imediata de colocar alguma coisa nova no mercado. E ele nasceu meia boca, vamos dizer assim, tá? Ele nasceu no potencial total que ele tinha. Ele nasceu meia boca. Ele falou, ó, Sony tinha um problema junto com a Philips, que era que desenvolvendo o padrão, que é o Sony Philips Digital Interface, SPDIF, e ela falou, olha, eu já me ferrei lá atrás quando tinha dois formatos de gravação de vídeo, que era o VHS, que eu ajudei a desenvolver, e o Betamax. Aí o VHS saiu na frente, e o Betamax, que era meu, ficou encalhado. Então, não vou cair no mesmo problema, não. Vamos lançar logo isso no mercado. Então, ela lançou no mercado meia boca, porque assim, onde é que eu vou gravar? Ah, eu já tenho meu conversor, já tenho tudo, está tudo pronto. Eu sei como é que fazer, agora eu não tenho onde gravar. Aí alguém da Sony virou para o lado, tem um gravador na prateleira ali, vamos usar, talvez dê certo. Ah, mas para usar eu tenho que mexer, meu sample rate não pode ser o 48 que está, tem que ser menor. Então eu vou mexer e tal. Então ele saiu, 16 bits 44.1, que muita gente não sabe por que 44.1, mas aquela história da bunda do cavalo real, né, de terminar a largura do trilho na Inglaterra, né? Ou seja, por onde passa o cavalo, o trilho tem que ser do tamanho. E aquilo era a mesma coisa. O que dá para gravar nesse gravador é isso, é 44.1, esquece. Então, o CD foi lançado assim, 44.1, 16 bits. Podia ser melhor na época? Até podia. Até já tinha processamento para trabalhar com um pouquinho mais e tal, mas que comercialmente dava para fazer era aquilo. E como é que eu mexer
no padrão de qualidade do CD? Como é que depois do CD já divulgado, depois do CD já está sendo vendido e colocado no mundo inteiro? Então esquece, CD parou, ninguém vai mexer, ninguém vai, né? O máximo que eles fizeram, gente, ó, legal, aqui, ó, você vai poder gravar seu CD agora, né? Se quiser, tem um CD gravável e tudo mais. Aí alguém muito, assim, preocupado, não, é muito grande o CD para carregar, não cabe no meu bolso. Desculpa, não cabe no meu bolso o CD é grande, desse tamanho e tal. Eu quero uma coisa menor e tal. E os caras começaram a espremer, 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 e surgiu o mini disc, né? Não sei se alguém chegou a ver o mini disc, também foi uma coisa que subiu e desceu rapidamente, né? Que nem avião da ponte aérea, sobe assim, logo em seguida desce. Por quê? Porque ele foi uma exigência do mercado, mas quando ele apareceu já tinha outras coisas atropelando, já tinha os playerzinhos, já tinha os iPods, já tinha as coisas que estavam começando a pintar. Então o minidisc que veio para surgir veio preencher um nicho de playback pequeno em carro, em coisas desse tipo, ele acabou sendo usado muito mais profissionalmente do que domesticamente, que foi quando ele nasceu. Nasceu com um meio de distribuição, né? Com mídia de distribuição, mas ele nasceu também o pezinho no lado profissional, com mídia de gravação. E ele parou no meio do caminho. Poxa, impressionante, não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um caminhão vendendo pamonha aqui na rua de casa agora, essa hora da noite. Deu até vontade de comer pamonha, mas tudo bem, se não está vazando, está ok. Tá legal. Então, o que aconteceu? Quando o mini disc apareceu, né? Ah, legal o mini disc, legal, agora eu tenho um negócio desse tamanho e tal. Mas o sacrifício que os caras tiveram que fazer para fazer aquele negócio desse tamanho é uma coisa incrível, porque um CD que já tinha lá, sei lá, esse tamanho, né? Eu nem tenho CD aqui para mostrar, poxa, que coisa. Não tenho mais, meu. É uma coisa mais ou menos desse tamanho, cabia 1 hora de produção musical, né? O vinil, que era bem maior, né? Cabia 40 minutos, 20 por lado. Mais que isso não dava para colocar. O CD já colocando 700 mega por aí, dava quase 1 hora e pouco, no máximo, espremendo. Agora, como é que eu vou fazer de novo um negocinho desse tamanho durar 1 hora? Só se eu começar a mexer no áudio. E aí eles começaram a procurar codificadores, né, que a gente chama de codecs, para tentar tirar o máximo possível de informação, mas que não atrapalhasse a audição. E aí começaram a nascer primeiro. Primeiro veio a track, que era o padrão do minidisc, e depois veio a Forralf com MP3, MP2, MP3 e tal, com os tal dos compactadores de áudio, né? Se você for ouvir hoje em dia qualquer formato desse, até que é aceitável, mas quem ouviu o puro, digital puro, 24 bits, PCM e tal, e compara depois com PCM, desculpa, com MP3, vai sentir uma certa diferença, né? Não é assim totalmente perceptível para a humanidade toda, mas para as pessoas que estão no mercado, né, elas começam a perceber. Como se tiver, sei lá, mal comparando, tá? Passar do HD para o 4K, né, na televisão, você vai perceber a diferença, né? Quando você tem uma televisão 4K e vê uma imagem HD, ou quando você faz a comparação do HD para 4K. Se você não comparar, até que dá para passar, entendeu? Mas se você comparar, aí você fala, não, isso daqui não dá. Então, o MP3, desculpa, o MP3 ele nasceu como um atalho para fazer as coisas ficarem mais compactas. Principalmente porque, na época, tinha um Napster, né? Se alguém lembra do Napster aí, Napster foi o primeiro pirata oficial aí, né, de áudio. Então, o cara, né, digitalizava e colocava lá para o cara fazer o download. Bom, eu sou da época do BBS, eu sou da época do modem discado, né? Acho que nunca ninguém lembra que é isso, principalmente essa nossa plateia aí, mas modem discado, você ligava o teu computador na rede telefônica, esperava da meia-noite que a tarifa era mais barata, você poder discar, né? E fazer e conectava lá e baixava, demorava uma eternidade. Então, assim, compactando, né, com o MP3 você tem 12 vezes compactação, então o negócio de um mega caía para 100K, então era bem melhor, menos tempo e tal. Então, o MP3 deslocou nisso, né? No Napster, nessas coisas que precisam. Mas logo depois veio codificadores melhores, né? A própria Apple lançou, desculpa, foi a Alstom lançou o AC, a época com o Lossless. Então, hoje em dia você tem uma qualidade um pouco melhor, mas de qualquer maneira ainda é uma qualidade com perda. E outra coisa, para tocar, ele não toca direto. Ele tem que converter para PCM para tocar. Então, quando você faz múltiplos passos, né, de um para o outro, ou seja,
decodifica para depois gravar, você vai perdendo a qualidade. Com o PCM puro, você pode duplicar, é como se fosse um clone, né? Bom, eu estou falando rápido, estou falando demais. Alguém tem alguma pergunta? Eu sempre esqueço disso. Eu sempre esqueço disso daí. Eu te aviso, pode ficar tranquilo que Ah, a gente ainda tem fácil 15 minutos. então E tá tá bom. boa a história. Pode a história, o que você tá falando aí, nossa, para mim tá. Estou lembrando de várias coisas. Então, quando a gente trabalha deixa eu mudar aqui. Quando eu comecei a trabalhar com digital, né? Na época, a TV Globo ela estava começando na década de 89, de 80 para 89 ela estava mudando. Então começaram a aparecer as primeiras câmeras digitais e eu já estava na TV Globo. Em 80 e, em 83, desculpa, em 86 eu fui para a Som Livre do Rio, né? E o que aconteceu foi que assim, eu cheguei na Som Livre para cuidar da área de teclados, né? Que é uma coisa que eu tinha me especializado lá fora também. Só que a sala não existia ainda né, com toda. Eu tive que montar um monte de equipamento e estudar o que ia colocar. Então, na época, era uma linha full da Yamaha, né? A Yamaha tinha um sintetizador chamado de DX7, DX1, um rack de DX816, que eram vários DX7 em rack e tal. E a gente fazia música ali, né? Fiz muita trilha de novela com o pessoal, os produtores iam para lá, sentava e ficava programando, ficava lá feito, né, nerd, programando aqueles teclados e tal, no computador, e soltando aquilo, deu certo, não deu certo, volta, sincroniza de novo. E graças à minha formação musical também, eu sou formado em música, fiz conservatório musical, 9 anos de piano e tal, com diploma e tudo mais, mas sempre eu atuei do outro lado, né? Eu toco mais para mim do que para qualquer outra coisa. Mas eu entendo de música, eu leio música, eu conheço repertório e tal, e uma coisa que me ajudou um bocado na minha carreira, porque é, é, é como você falar uma língua, né? Quando você vai para um país estrangeiro e você conhece a língua do país, você é bem mais aceito, né? Porque você consegue se comunicar. E música é uma língua, né? É uma linguagem diferente. Então, quando eu estava em estúdio, né? Inclusive quando eu fiz estágio lá fora, aconteceu a mesma coisa. Um dia eu estava no estúdio e tinha um maestro gravando um grupo, né? E ele estava com umas cordas no estúdio e tal, e estava com a parte, né, a grade inteira das cordas assim, e eu parei, eu era assistente de estúdio, fui lá para dentro, fiquei ouvindo, né, parei e tal, fiquei do lado dele e tal, e lendo a grade, ele lá. Aí ele começou a falar um negócio com o técnico, né, e a música andou e eu virei a grade para ele, né. Ele olhou assustado para mim. Você lê música, né? Eu falei, sim, leio um pouco, né? Não sou, né? Poxa, um técnico que lê música, né? E engraçado que eu vi essa mesma coisa aqui depois no Brasil. Eu não estava gravando aqui um artista famoso também que estava fazendo uma gravação e com um monte de teclados junto, programação, não sei o que lá, e estava tentando emendar uma coisa lá, né? Emendar quando a gente fala em fita é vir, né? Vir com aquilo que está gravado, chega num ponto, você, pum, entra ao vivo ali, grava, né? Fazendo uma emenda na fita ali. E isso, 83, 84, não tinha Pro Tools ainda, dessa maneira. Era fita mesmo, fita de 2 polegadas enormes, que a gente cortava com aquela giletinha. E ele queria emendar, né, fazer a emenda e tal. Aí eu, olhando a partitura com ele assim tal, aí ele tinha tentado umas 5 vezes, não conseguia. Aí eu falei, você quer emendar aqui, né? Apontei para a partitura, ele olhou para mim. Você lê música? Eu falei, de novo, não, né? Mas tudo bem, eu falei, leio sim. Posso tentar? Ele falou, tá, tenta, né? Com quem diz, tenta, né? Já paguei mesmo, vai fazer mesmo. Aí voltei e tal, entrei no ponto certinho, ele olhou para mim, poxa, um técnico que lê música. Eu falei, sabe, para mim, assim, não era normal, porque eu acho que é uma linguagem que você tem que entender, né? Assim que se você vai ensinar inglês ou ler inglês, você tem que aprender inglês, né? E música, se você vai trabalhar com música, você tem que aprender música. Para mim é uma coisa natural. E me ajudou um bocado, porque a gente fala a mesma linguagem dos músicos, né? Apesar de eu estar envolvido com broadcast uma boa parte da minha vida, eu sempre trabalhei com músicos, sempre trabalhei fazendo esse meio de campo, né? Depois que eu estava na Som Livre, apareceram alguns projetos para a gente fazer, e um dos projetos era uma gravação de um álbum para Som Livre, de um programa de televisão, que era o Chique Caetano, né? Que um programa que foi pro ar em 87, e a Som Livre
desculpa, 86, e a Som Livre ela ia gravar, né? Mas para fazer um álbum, né? Um vinil, não para fazer não para colocar na televisão. Então, o Max, que era o gerente na época, me chamou, pô, sei que você gosta disso, você trabalhou com isso lá fora e tal, você quer tocar esse projeto? Eu falei, claro, pô, vamos embora. O que que eu tenho que falar? Ah, fala com o fulano de tal, aí conversei com o pessoal. No dia marcado para o ensaio, saí com o equipamento da Som Livre, um caminhão de coisa, né? Mesa, gravador, na época era gravador, não era Pro Tools, então era um gravador que era uma geladeira inteira, né? Para subir, colocar no camarim, mesa de som, puxa multicabo, desce cabo, pluga tudo, splitter e tal. E aí gravamos o ensaio, né? Aí o diretor do programa, que era o Roberto Talma, acabou o ensaio, ele subiu no camarim e falou, poxa, posso dar uma ouvida aí que vocês gravaram? Eu falei, claro. Pô. Aí soltamos a fita, tá uma cópia de monitor, assim, só, a gente gravava em 24 canais, 24 não, 23, porque tinha timecode lá rodando no 24, então era 23 canais. Ele ouviu umas duas músicas, pediu para voltar uma, tal, toquei. Aí no final falou, olha, Roncone, não sei como é que você vai fazer, mas eu quero esse som que você está mixando aí no meu programa. Eu falei, pô, mas eu não estou gravando para isso, estou gravando para a gente fazer um álbum. Não, mas fala lá com o Max, vê como é que você resolve, mas eu quero esse som no meu programa. Aí eu falei, bom, tudo bem, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer. Aí eu descobri que a Globo tinha acabado de comprar um gravador Nagra que sincronizava, eu tinha, iria atrás da fita, né, dava play, rodava atrás e caminhava junto e tal. Falei, então me arranja esse gravador que a gente vai fazer um teste aí. Aí, no dia seguinte chegou o gravador, a gente colocou, gravamos o programa inteiro, gravamos o show, eu gravei também uma cópia no Nagra com timecode e tal. Aí levamos o material para Som Livre, remixei na Som Livre, né, colocando tudo que precisava colocar e tal. Passei de novo para uma fita e levamos lá para a Globo. Falei, ó, tem que passar isso daí para o VT agora, né? E tinha, na época, um sonoplasta, já era, na época já era senhor, já 30 anos atrás já era senhor. E ele falou, tudo bem, estou terminando aqui o negócio e... Falei, eu vou instalar a máquina então. Eu falei, então vou tomar um café. Então o Risadinha foi tomar café e eu nunca mais vi o Risadinha. Quando ele viu a máquina, ele falou, não, não vou mexer com esse troço não, vou tomar um café e vou embora. Aí eu montei a máquina, botei a máquina no lugar e tal, ficamos esperando o produtor musical Sérgio Cavallo. Falou, olha, acho que o cara não vai voltar não, a gente vai ter que fazer isso mesmo. Aí transcrevi, botei, passei o áudio para dentro da fita e tal. E dali para frente eu fiz os 9 programas da temporada, fui eu que, né, gravava, a gente ia, ela gravava, levava a fita, mixava, levava e passava. E essa proximidade com a TV Globo, com o pessoal de lá do CPP, da pós-produção e tal, fez com que, né, criasse uma amizade mais do que técnica apenas, né, uma amizade de convivência, a ponto de as pessoas chegarem, ó, liga para o Roncone, ele deve saber como é que faz isso, né? E a Globo não tinha um esquema de trabalho de linha de show, né? Ela fazia futebol, tinha uma equipe de futebol e uma equipe de novela. Mas quando era uma linha de show, eles não tinham equipe para fazer isso. Então eu acabei desenvolvendo esse trabalho junto com a Globo, né? Fazendo vários shows, né? Hollywood Rock, fizemos todos, Sting no Maracanã, é, Paul McCartney, que mais? Tina Turner, que faleceu hoje, mas estava lá no Maracanã, eu estive lá no show dela, gravando, né? Foi até um show muito legal que a gente fez, que ela fez questão de levar uma escola de samba na abertura, né? Deu uma complicação danada para a gente gravar aquilo, mas foi muito legal. Ela foi, né, revolucionária nesse ponto também, de querer fazer umas coisas diferentes onde ela ia. E a gente conseguiu fazer várias coisas. Então eu comecei a, né, fazer. E chegou numa época que o diretor técnico da Globo, na época o Fernando Bittencourt, veio conversar comigo e falou, olha, você está fazendo muita coisa para a gente, vem para cá de uma vez e tal. A gente acabei indo para a Globo, fiquei 32 anos na Globo. Nesses 32 anos eu cuidei toda a parte de eventos, né? Áudio para eventos, áudio para show, a linha de show, especiais, Roberto Carlos, Carnaval. Primeira coisa, quando cheguei na Globo, ele falou, já está tudo certo aí, tô. Foi de 1º de fevereiro que eu entrei na Globo. Então, dá um pulinho na avenida para ver como é que está na avenida lá. Eu precisava que você desse uma força lá para, né, gente nova, com ideias novas e tal. E fiquei durante 32 carnavais na minha vida, fazendo todo ano um carnaval. Passava 4 noites na avenida, né? E com isso também a gente conseguiu implementar várias coisas diferentes, né? Eu falei, eu dou graças a Deus de poder ter participado dessa transição, toda essa evolução toda, porque cada ano que se passava a gente conseguia implementar coisas diferentes, né? O carnaval, por exemplo, tem uma dificuldade. Tem gente que não gosta que a gente dê spoiler de final de filme, né? Mas isso não é final de filme, é spoiler do que acontece mesmo. Então, uma dificuldade muito grande de carnaval é você captar as pessoas cantando.
né? Porque é tudo muito alto, a bateria é alta, dá mais de 110 dB na bateria, o carro de som é alto, todo mundo é, né? E você estando lá, você ouve a pessoa cantar, mas você põe um microfone, o microfone é burro, né? A gente tem, entre os dois ouvidos, a gente tem um cérebro, né? E esse cérebro consegue discernir que o que é voz, o que é bateria, o que é puxador e tal. Você percebe as pessoas cantarem. Se você substituir o cara por um microfone, você não vai entender nada do que está acontecendo. Se você for ouvir depois, o microfone não consegue fazer isso. Só se você tiver um sistema binaural bonitinho e tal, mas é muito raro você ter isso. Então, assim, o que que a gente começou a fazer para resolver esse problema? Bom, a gente comprava alguns ingressos, sei lá, 50 ingressos no setor de arquibancada, distribuía esses ingressos à comunidade, microfonava esse setor e falava ao pessoal, canta. Então, as pessoas que estavam ali, né, recebiam um convite para ir ali, mas tinham obrigação de cantar, né? E deu certo durante algum tempo, mas depois foi aquele negócio, né? Coisa de, né? Não, o cara ganhava o ingresso, chegava lá, assistia a escola dele e pum, ia embora, né? Então, você começava com todo mundo e terminava com quase ninguém. Aí eu conversei com um amigo meu que gravava o, o CD da Escola de Samba, né, de lançamento. Eles gravam normalmente em setembro, por aí. E eu perguntei, vem cá, como é que vocês gravam o povo cantando? Falei, a gente leva o pessoal para lá e grava e tal. Falei, pô, me arranja esses áudios? Me arranja sim e tal. E a gente começou a fazer isso. Quando você ouve o carnaval, seja ele de São Paulo ou do Rio de Janeiro, o povo cantando é a gravação do CD de Escola de Samba sincronizado. Tá? Isso só vai para a televisão, isso não vai para a avenida. Tá? Então não tem interferência nenhuma no julgamento das escolas. Mas ele é um atrativo e um embelezamento grande para quem está assistindo isso em casa. Que você tem realmente a sensação que o povo está cantando. Você consegue perceber isso daí, né? Então, assim, foi uma das coisas que a gente evoluiu no carnaval, né? De colocar isso daí. É, a transmissão do carnaval em si, né? Hoje em dia antigamente a gente tinha 4 microfones para cobrir a avenida inteira. Hoje a gente tem 16 microfones com sistema de transmissão de fibra por antena, né? Você transmite direto do carro, né? Não tem mais problema de multicabo, de cair o sinal, não tem. Antigamente, que eu digo em 86, 87, quando a escola chegava no recuo, você começava a gravar, né? E quando a bateria saía do recuo, era o gravador que ia para o ar, que não tinha mais como chegar com o cabo até o final da escola. Então, quando o mestre dava a paradinha, a gente sincronizava e soltava a fita ali junto na paradinha, ninguém percebia e ia embora. A bateria saía e o que estava no ar era o que estava no ar, tá? Sempre o que está no ar era a fita gravada. Não tinha como você chegar até o final. Não tinha como você vir, né? Era pessoas entrando com cabo pela avenida toda, para cima e para baixo. Quando o digital chegou, a gente conseguiu evoluir para isso daí também, né? A gente conseguiu melhorar a qualidade de captação, transmissão sem fio, né? Hoje em dia, a transmissão é toda feita no sistema de antenas com fibra, ou seja, você não tem nem receptor do braço, tem antenas espalhadas pelo sambódromo que recebem, né? E o sinal ao longo da avenida toda e via fibra ótica não tem perda nenhuma, né? O sistema digital da Serrans é muito legal, né? E também, por outro lado, para a televisão, por exemplo, a gente tem GPS em cada carro de som que vai trocando o delay da avenida e trocando o delay para coisa, à medida que o carro de som vai avançando. O próprio GPS reconhece, sabe, onde é que está, ele dá o comando para o sistema trocar o delay, porque se você ficar com parado, você vai ouvir com atraso, então aquilo vai andando, vai se acertando automaticamente. Tá? É o que a Disney faz ao contrário, né? A Disney tem o som no carro que espalha, a gente faz o som, é um palco andando, né? O carnaval é um palco móvel, então você tem que estar sempre acertando aquilo ali, né? Então, assim, foram várias coisas que o digital possibilitou, né? Uma outra coisinha também que foi legal, hoje em dia não precisa mais, porque hoje em dia quem comanda a transmissão é uma coisa grande, né? Mas em 89, a Fórmula 1 era no Rio de Janeiro, em 88 e 89. Em 90 ela veio para São Paulo, né? Eu não estou em São Paulo, estou em São José dos Campos, mas é pertinho daqui. Então, em 90 ela veio para cá. E quando ela veio para cá, ela veio com um problema. Qual era o problema? A reta, o retão, né? Então, se você lembra do Autódromo de Interlagos, você sabe quando sai a curva do Senna, né, você tem uma reta enorme. E não foi permitido colocar nenhuma câmera ao longo dessa reta.
Ela só tem uma câmera numa grua, né, num cavalhão, que fica lá no final da reta. Então, o que acontece? Quando o carro sai da curva do Senna, a câmera enquadra isso no zoom e vem trazendo o carro, né, só na lente, só aproximando, que a gente chama de trazer na lente, né? Ela só vai fazendo o zoom e vai puxando o carro na lente. Não tem nenhum corte de câmera nesse ponto. Então, se eu microfonar a pista com microfones ao longo, eu vou ter um som falso, porque a câmera está trazendo um movimento contínuo e o som está passando pelo microfone, está fazendo vum, 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 cada microfone. Então, assim, não tem como resolver. Então, se a gente pensar que isso foi em 90, a, a, a FOCA, né, que é o Formula One Construction Association, ela não tinha a estrutura que ela tem hoje, porque hoje ela faz toda a transmissão, né, o host broadcast, ou seja, a empresa local só faz o local para ele, no jornalismo e tal, inclusive com a Globo também é assim. Mas na época a Globo fazia tudo, não tinha o local. A única coisa que a FIA tinha, que a FOCA tinha, eram 3 câmeras ou 4 câmeras em 4 carros separados, né? Ela não tinha uma equipe que fazia a transmissão, ela só tinha as 4 câmeras no carro e mandava o sinal para o helicóptero que a gente recebia. Então, esse meu problema era pior ainda, porque eu não tinha como ter, eu tinha só gente fazendo a transmissão. Então, o que que eu resolvi na época? Falei, vamos testar uma teoria que acho que vai dar certo. Existia um sampler, um teclado sampler chamado Emulator 2, que trabalhava com sampler. Você gravava o som e depois você podia reproduzir o som usando um teclado. E eu já tinha usado isso na Globo, uma novela chamada Que Rei Sou Eu, uma novela de 89, e Que Rei Sou Eu tinha muita luta de espada, né? Era uma novela cômica, mas tinha luta de espada, tinha um monte de coisa. E a luta de espada eu não conseguia aproveitar nada do som, porque tinha o instrutor do dublê dizendo pro cara, vai, bate a corda, vira para cá, cruza, dá a voltinha. Era tudo ensaiado, mas ele tinha que ir lá dar a instrução. Então, o som gravado ali não tinha valor nenhum. Então, o que que eu fiz? Eu sampliei as espadas no teclado. E o sonoplasta de efeitos, que fazia o tal do Foley, ele vinha assistindo a cena e ia tocando os sons no teclado de acordo com a espada e ia batendo, né? Eu falei, pô, eu vou usar a mesma coisa para os carros. Aí eu sampliei na reta do box, que era uma reta menor que eu conseguia gravar, os 5 primeiros carros que tinham chance de estar na frente, né? Prost, Piquet, Mansell, Senna, tinha mais outro, Villeneuve, eu acho, tinha mais, eram 5 carros. E aí o que acontecia? Quando o carro apontava na curva, saía da curva do S, que a câmera dava o zoom, eu entrava tocando o carro. Ia dando um pitchzinho. Quando ele chegava, que ele já ia reduzir, já tinha um microfone aqui embaixo, ele estava fora da câmera de cima, a outra câmera já pegava, ele já fazia a redução, já abria o microfone e ele ia embora. Aí qual carro lá na frente? Agora o Piquet, então o Piquet está aqui. Tecla Mi, pum, toca, vai embora. 72 voltas. 72 voltas tocando o carrinho que estava na frente. Eu fiz isso durante 2 anos. Depois eu não fui Nossa, fazer mais Fórmula Roncone. 1, mas alguém ficou fazendo. Umas Tá? coisas que a gente nunca imagina, né? Assim, é coisa Não. que não dá para quem não é da área nunca pode imaginar uma coisa dessa, né? A Eu, criatividade, você Roncone, tem que usar. olha, eu tenho, a turma fez vários comentários aqui. Eu não sei se você está com acesso, mas eu vou falar alguns para você. Eu tenho uma Tá, pergunta, eu tenho que achar do só que eu fiz uma Elton. confusão. Ah, achei aqui. Tá. O Elton está perguntando qual que é a principal diferença em questão de largura de banda para transmitir via RF para as plataformas digitais, que é definida por LUFS. Taxa de compressão muda muito de uma para outra? Olha, o ano passado, durante a pandemia, até o ano passado, a gente fez várias lives. Inclusive, a gente vai voltar com a nossa live agora, chamada de Papo na Web. A gente fez durante um ano inteiro e tal, um ano e pouquinho. A gente deu uma parada no passado, mas a gente vai voltar agora. E então, essa experiência que eu tive de trabalhar com as mídias, né, tanto o Facebook quanto o YouTube, a largura não é tão importante. Você não pode ultrapassar. Aquilo que o Pedro tem falado também, não pode ultrapassar, porque senão eles vão botar a mão. O que que é botar a mão? Eles vão mexer na tua mixagem, ou seja, eles vão achatar o teu sinal. Então, assim, YouTube permite que você trabalhe com 18, até 13 ele tolera, né? 13, menos 13 lux. E o Facebook também nessa parte. O Facebook não mexe muito, não. O YouTube que é um pouco mais rigoroso.
Mas normalmente você trabalhando em 16 e 13, ele é legal. É bom sempre ter um medidorzinho tipo Yulan, um medidorzinho desse na saída do teu OBS, no teu software ali de live, para você ver quanto é que está em tempo real. Se ultrapassar, o que acontece? Ele vai ter o tal do compressor lá que bota a mão. Isso é uma coisa que é normal em qualquer lugar, inclusive em broadcast normal, tá? Porque acontece no canal de televisão, você tem vários canais um do lado do outro, né? E o que significa você ultrapassar a modulação? Você invadir o canal do lado, né? Então, quando acontece isso, a Anatel, ela está com uma multa, né? Mesma coisa, o padrão de televisão é menos 22 LUFS, tá? Mais ou menos 2. Se você ultrapassar esse padrão, você vai estar ultrapassando uma norma e a Anatel pode te multar, né? O LRA, ou seja, a extensão, é mais ou menos, desculpa, 12. Então, você tem uma certa extensão para colocar. Por que isso foi definido? Primeiro, para não haver problema de saturação e também, né, para não haver distorção e tudo mais. E segundo, para você poder trabalhar com um range dinâmico legal. O que é range dinâmico? É você poder entender o que está acontecendo dentro do teu produto audiovisual, seja ele linha de show, dramaturgia, né? Se eu tiver, por exemplo, com é, uma um noticiário, por exemplo, né? O que é importante no noticiário? É a voz. Então, você deve medir pelo nível de voz, aquilo que é mais importante. O resto é secundário, né? Se eu estou trabalhando um filme cabeça, né? Tipo o de Allen, coisa que o diálogo é muito importante. Eu não vou me incomodar muito com efeitos especiais, porque não vai ter tanto. Agora, se eu for trabalhar com um filme de Schwarzenegger, aí sim. Aí os efeitos especiais são muito mais mandatórios do que o diálogo. Tem muito pouco, né? Mas tem. Mas os efeitos, você tem que ter uma reserva para que você possa ter esse pico de explosão, de tiro, de tudo mais, né? Então, para cada tipo de produto, você tem uma característica específica daquilo que ele vai exigir. Então, para não ficar mudando muito, a EBU e o pessoal criou a medida por loudness, que é uma medida muito mais subjetiva do que a própria medida do viewzinho, né? Às vezes o viewzinho está gritando, mas você não está sentindo, né? E muitas vezes o viewzinho está lá embaixo, mas você está sentindo na audição. Por isso que existe isso daí. Legal. Tem algum... A turma aqui tá. Eles fizeram muitos comentários, né, do que você estava contando, falaram das fitas, do Napster, Sim. pessoal relembrando aqui muita coisa, é, falando de alguns equipamentos. Alguém É, falando que o SUS ainda usa CD, realmente, ainda usa. não só o SUS, tem um monte Um de monte de gente. plano. Eu tenho algumas coisas de backup em CD, mas confesso, meu Mac agora é um M1 que não aceita CD drive. Eu estou perdido com o CD que eu tenho. Eu tenho que usar Ai, o computador do meu é, filho, que é mais antigo, para poder recuperar é, alguma coisa que eu preciso. essa parte do CD é fogo, né? É, Também tenho a mesma coisa. E a turminha fazendo o comentário, viu, Roncone? Mas assim, o pessoal gostou muito que isso. das tuas aulas aqui, contando aí com quem você trabalhou, o que que você fez. Nossa, até eu que não entendo nada, adorei. Pô, trabalhou com Heróis da Resistência. Nossa, Já Lulu trabalhei Santos. com muita gente, nossa, só dentro da TV Globo, nos programas que a gente fazia, eu conheci muitos profissionais muito bons, não só atores, cantores, mas gente, sim, extremamente legal, entendeu? Então, e fora também, né, com os outros. Eu tive o privilégio de, quando o Paul McCartney vinha aqui, ir lá microfonar o Paul McCartney, né? Ai, que Falei legal, nossa. 4 palavras com ele, mas eu falei com o Paul McCartney. Então, assim, Nossa, uma que pessoa legal. fantástica também, que me tratou igualmente, sem problema nenhum. Então, você conhece muita gente no meio, né? Você tem uma experiência Uhum. de... Quando você começa a trabalhar assim, você vê que nada é isolado, né? Você não faz nada sozinho, você faz É, usando, né, apoio, aprendendo. Por isso que eu dou muita importância a estudar e aprender o que já passou, porque é lá que você tem inspiração para fazer as coisas novas, é, né? Você é. fala, puxa, aquele negócio que eu fiz lá atrás, será que dá para fazer de novo? Né? Então, muita coisa que, né, quando eu fiz a primeira experiência do carro tocando, depois a gente foi fazer essa mesma coisa com o coral, e foi mexendo, foi trazendo, né, é,
complicado, por exemplo, gravar sapateado, a gente desenvolveu uma técnica para gravar sapateado e tocar junto com a música, de maneira que as pessoas não percebessem. Então, é tudo assim, é tudo questão de estudar o problema, de olhar para trás para ver se não está inventando a roda de novo, que muita gente gosta de Exato. inventar a roda, né? Muita gente gosta de dar uma solução que mirabolante e tal, mas que alguém chegou e já deu uma solução. Eu sou muito mais a favor Pequenininha. acontece no mundo, e você está ligado para o que acontece no mundo, você, opa, peraí, aquele cara fez isso, será que eu consigo aproveitar naquilo que eu quero? Né? De repente é uma solução. A gente no Brasil tem uma vantagem muito grande, aquilo que o Calunga também está falando. Não é que a gente improvisa, mas a gente não tem recurso. Né? Com o dólar a quase 10, porque Exato. dólar a 5 é fantasia. Né? Qualquer coisa que você É. compre, é o imposto em cima, dobra o preço. Então, Sim. com dólar nesse valor, você tem que falar, peraí, essa mesa não é de broadcast, mas dá para mim usar para broadcast. Não, esse equipamento não faz isso, mas eu consigo fazer também. Né? Lá fora, não. Lá fora o cara tem tudo na mão. Ele vai na esquina, É. compra o que ele quer. Né? A Num gente preço... é, a gente é mais adaptável, né? A gente é Junta uma, adaptável, a gente é junta, flexível. a gente é flexível, adaptável. Aí o Luiz Eduardo falou que é criatividade, acho que junta uma série de habilidades nossas aí, características que eu acho que combinam muito no mundo inteiro. Sim, É isso exatamente. mesmo. Eu acho que É isso. o bom do brasileiro é isso, é a criatividade, ele poder É, tirar leite de pedra fazendo criando coisas que as pessoas não imaginam, né? Então, é assim, verdade. por que que você conseguiu fazer aquilo? Ah, porque ninguém achava que era possível, eu fui, né? A gente É fez agora, verdade. em 2017, eu estava na Globo ainda, a gente fez a primeira transmissão em Dolby Atmos do Carnaval. Todo mundo falando, não, não vai conseguir, não vai dar. Falei, mas por que não? Existe o software, existe. Vamos tentar fazer. Aí o pessoal da Adobe de São Paulo, muito legal, falou, vamos embora, eu levo tudo. O Eduardo Andrade da Agri também, pô, eu levo o que eu precisar. Juntamos tudo lá dentro da Globo, né? Meu chefe falou, pode fazer, mas não tem grana. Então, tá legal, 0800, vamos embora. Fizemos o teste, transmitimos para o aplicativo da Adobe, o pessoal em São Francisco assistiu, ficou assim deslumbrado de saber que alguém estava usando o aplicativo que eles fizeram e nunca usaram, né? Que legal. A consequência foi que quando a gente fez o Rock in Rio, eles mandaram 3 engenheiros para acompanhar, para saber como é que a gente estava fazendo, né? E aí evoluiu. Hoje em dia, estava falando sobre Atmos, né, na palestra do Pedro, o Atmos hoje em dia é uma realidade. E daqui a pouco vai estar em tudo, né? Você vai estar ouvindo com o fonezinho, você ouve Atmos em tudo que é canto. Então, é, a evolução é uma coisa inevitável. Então, assim, não É. chora não. É. Aproveita, estuda e vai atrás. É verdade, é verdade. E se tudo der certo, a gente vai ficar velho, né? Eu Se eu Deus gosto quiser. dessa. É sempre uma Se boa Deus para. quiser. Nossa, Espero acompanhar mais evoluções ainda.